A outra questão que você colocou é que para mim ainda é obscuro, é o futuro do Ministério das Cidades. Quer dizer, acho que como ativista, assim, acho que essa é uma pauta que a gente deveria cobrar dos candidatos. Assim. E aí, vai ter continuidade? Quais são os programas? E aí, secretarias tais? Acho que isso era super importante. E acho que essa é uma questão que pegou no Ministério das Cidades, né? Você usou o termo até de uma tempestade. Era uma tempestade. E pra gente é importante que não tenha outra tempestade, quer dizer, né? Cobrar compromissos, pelo menos, de agenda, né? Em prol da agenda da reforma urbana. Acho que isso era importante de estar no debate. Os municípios cobram mal o IPTU, tradicionalmente, no país. Ou porque tem bases frágeis, ou porque vem esse instrumento como um instrumento que não dá voto, afinal você está cobrando, né, coisas e tal. Mas esse é um instrumento muito importante para o desenvolvimento urbano. É bom que se cobre bem, e fazer justiça social significa também fazer justiça tributária, sendo que você cobrando bem, você recupera a valorização da terra, e a gente está vivendo um momento de valorização face à dinâmica imobiliária mesmo. E com esse recurso você pode promover ali na cidade projetos, ou seja, recursos de IPTU são importantes para financiar as cidades. Veja, cidades pequenas tem pouca urbanização, vamos dizer. O raciocínio é assim: para que eu vou cobrar? Isso vai me dar trabalho, né? Eu vou ter poucos recursos e eu ainda recebo a transferência federal que já dá aqui para dar uma... Né? Então tem aí um cutucão para os municípios pequenos que deveria ser dado. Importante dizer que os dois projetos, tanto o da Dilma quanto o da Marina, falam em justiça tributária, em cobrar bem e cobrar a partir do desenvolvimento urbano, que é o que possibilita aí o IPTU. O IPTU tem outros complicômicos, tipo... cobrar bem significa não cobrar equanimemente, né? Cobrar mais de quem tem maior valorização, menos de quem não tem, né? A questão das isenções é bem delicada, é um tema delicado que faz com que as cidades também cobrem mal. E as áreas de expansão urbana são áreas de difícil cobrança do IPTU, porque ao mesmo tempo que os municípios marcam ali nos seus planos diretores da expansão urbana, recuperar isso pelo IPTU, eles veem como um drama, porque ainda não tem uso urbano e tal, ao mesmo tempo que a cobrança de TR permite, né, que se tenha usos agrícolas no urbano. Quer dizer, precisava acertar aí, né, tem muita pauta federal, eu acho, nesse tema. Uma relação entre o movimento organizado de reforma urbana e a sua relação com o movimento por sustentabilidade, né? Veja, cidades sustentáveis. Cidades sustentáveis. É importante que isso não sejam movimentos antagônicos e que o discurso esteja tanto em um como em outro, tanto da reforma urbana como da ideia de sustentabilidade do meio ambiente. O movimento de reforma urbana vem de pautas muito concretas, muitas vezes está ligado a movimentos por habitação, né? Agora, acho que muito tempo vem se discutindo o acesso à terra urbanizada, o direito à cidade, a pauta dos centros, né? Ter habitação de interesse social nas áreas centrais, né? O combate aí aos gastos com os mega eventos esportivos que não estão se traduzindo em melhorias para a cidade, para o cidadão como um todo. Quer dizer, essas pautas estão presentes. Talvez elas não estejam embrulhadas com a palavra sustentabilidade, mas elas têm por trás disso uma ideia de sustentabilidade social, econômica, ampla, né? Eu acho que não são antagônicos. Acho que é legal que a gente olhe também sobre esse olhar. É difícil lidar com o problema das favelas. É preciso de políticas que olhem para a cidade como um todo para entenderem aí a questão da favela, né? E acho que o Brasil, no mundo, tem olhado para isso. A gente mudou no mundo do planejamento urbano, aí não estou falando de programa de governo.
A gente mudou bastante a forma de intervir em termos de planejamento urbano, reconhecendo, sim, década do quê? De 70, 80, a existência dessas habitações precárias, a necessidade de intervir na cidade, de intervir nelas e promover urbanização e reconhecer o direito à posse. O Estatuto da Cidade vai trazer uma série de instrumentos, concessão de uso especial para moradia, uma série de coisas para reconhecer aí essa população. O que não dá é para a gente ficar só olhando para isso e olhar para novas habitações. Isso muitas vezes nos municípios, eles têm colocado lá no plano diretor, eu vou urbanizar essa favela, eu vou não sei o que lá, e eu não vou criar novos espaços para habitação de interesse social, precisa criar sim. Quer dizer, eu acho que dá para fazer uma tradução das questões da favela para políticas, né? E acho que é difícil fazer essa viagem da teoria para a prática, mas ela é saudável. E Estatuto da Cidade, obrigatoriedade de fazer planos, ver planos que vão ficar na gaveta e tal. Eu acho assim, a aposta na política urbana que o Estatuto da Cidade faz é que o plano diretor fosse construído democraticamente, reconhecido pelos seus cidadãos, a ponto, assim, a gente até brincava, de ser um papo tipo futebol, né? Ah, você viu ali? Criaram uma zona especial de interesse social, né? Aqui criaram um parque e tal. A gente não consegue isso a curto prazo. Então, eu não gosto. Eu acho que o processo de aprendizado democrático é um processo muito demorado. É fácil falar que os planos diretores copiaram planos de outros lugares, que fizeram processos não democráticos e tudo mais, mas eu acredito que isso é uma construção. Se a gente não tentar mudar esse discurso e fazer e participar e tal, acho que é difícil realmente que saia do papel, né? É possível que a gente caia nas obrigatoriedades só, mas eu vejo aí uma reação, eu vejo uma mudança no discurso. Questões sobre PTU, por exemplo, né? E não é só PTU, várias outras questões de gestão municipal. Em que medida o governo federal deve, eu já falei sobre isso antes, né? Ele deve criar determinadas referências, tá certo? Para forçar os municípios a adotar certas políticas. Então, por exemplo, tem uma lei nacional que determinou que o ISS mínimo é 2%. Certo? Porque tinha município que punha o ISS isenção total, ou sei lá, ou 0,1%, para atrair as empresas para aquele município. E com isso perdia a sua capacidade de arrecadação. Arrecadava na economia e não no desenvolvimento urbano, às vezes. Arrecadava na economia e não porque, claro, mas isso era atrair as empresas para lá e tal, mas não, né, não arrecadava ISS. Os municípios deveriam, para receber recursos do governo federal, porque só assim que o governo federal consegue estimular o município, né, a fazer alguma coisa, se não tiver uma política fiscal justa, né? Agora, não sei que grau de interferência do nível nacional no nível municipal é aceitável. Essa é uma discussão importante do ponto de vista federativo. O município deve forçar o município a adotar certo período. Os estados é a mesma coisa. Esses movimentos todos, no Brasil, eles mudaram de... Quer dizer, os militantes desses movimentos mudaram de patamar. Porque o que acontece? Antes você tinha uma reivindicação, você ia lá fazer uma grande manifestação para cobrar alguma coisa do governo. Agora, quer dizer, você tem, boa parte dos municípios, estados e sobre o governo federal, você tem os conselhos, que são o espaço institucional. Qual é o poder exatamente desse espaço institucional? Varia muito, mas de alguma maneira, né, você tem representantes do movimento ali no diálogo. Então, acho que o movimento de habitação hoje dialoga com o ministro, dialoga com o secretário nacional, tá certo? Quer dizer, tem um espaço, né, muito grande. Na questão do meio ambiente, a mesma coisa, quer dizer, isso já antes, né, o CONAMA era um espaço importante de articulação dos movimentos ambientalistas. Agora, os conselhos padecem uma série de problemas. Em primeiro lugar, eles reproduzem a estrutura setorizada da máquina pública.
né, e cria os interesses corporativos, né? Então, e gera uma situação que eu acho que é desinteressante do ponto de vista da gestão pública, que é as visões não articuladas e concorrentes entre os setores de governo. Quer dizer, o recurso ficar todo ele vinculado, se por um lado garante uma certa continuidade em certas políticas, e no caso da habitação, inclusive isso é necessário que exista agora, eles também podem levar a um orçamento tão amarrado que você não consegue, né, poder ter opções de utilização dos recursos. E, de alguma maneira, os conselhos setoriais levam a visões setorizadas e, às vezes, as políticas melhores são as articuladas. Então, hoje, eu acho que o movimento assim, está muito dentro dos conselhos. E isso, às vezes, perde um pouco o caráter de movimento, porque institucionaliza. Né? Eu tenho um amigo que fala assim, né, o grito e o estilo. Né? O institucional é o estilo, aquela coisa assim, né, já acertadinha. E nós temos que ter, algum momento, ter o grito, tem que ter as pessoas que estão gritando, que estão se manifestando, que estão fora do institucional. E, de certa forma, eu acho que o movimento ele acabou indo institucional, até porque o institucional se abriu, né? É inevitável que ele fosse. Tá certo? É inevitável. A gente ficou 20, sei lá quantos anos, brigando para que... Não é 100 anos, porque nunca teve, né? Porque a gente fala que não é da ditadura, não é da ditadura. Antes da ditadura também ninguém tinha participação, porque não existia participação antes da ditadura. Então, o negócio de recuperar, não sei o que, isso é tudo bobagem, nós nunca tivemos. Né? Então, depois da ditadura, a gente tentou abrir espaços democráticos, que nunca existiram, né? Da democracia participativa. Tá? Então, na hora que esses espaços se abriram, claro que não ser ocupado, só que, né, agora tem que avaliar. Outra coisa, é a reprodução dentro dos conselhos dos vícios do legislativo. Né? Porque aí a pessoa é conselheira, ela representa. Então eu pergunto assim, o que o meu representante dos arquitetos está no IAB, né? O IAB representa os arquitetos no conselho da cidade. Né? Eu nunca recebi, como arquiteto, uma pergunta sobre como ele deveria se comportar no conselho das cidades. Tá certo? Então se cria, os conselhos são criados, em grande parte são as entidades da sociedade que acabam sendo representadas no conselho, mas aí você cria uma casta das pessoas que estão lá no conselho, que é igual ao legislativo. O legislativo é até melhor, né? Porque você vota, você tenta tirar, sei lá, não consegue também, mas, né? Mas, sei lá, pelo menos a cada 4 anos o cara tem que se submeter, né? E às vezes tem gente que fica 20 anos no conselho, né? Tem gente que são, né, que ficam eternas ali nos conselhos, né? Não saem, então, né, reproduz certos vícios. E estando no conselho, reproduz também o dano que se recebe. A mesma direção de regular